Olá, 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 olá. Gente, que coisa, né? Eu tava conversando com a equipe aqui agora sobre a minha dificuldade em falar com câmera e a minha facilidade de falar com presencial. Você pode colocar 1.000, 2.000 pessoas na minha frente, vai tranquilo. Aí eu tava olhando para a câmera e falei, cara, a câmera não tem reação, né? Eu não vou saber se ela tá rindo, se ela não tá rindo, se ela tá triste, se ela não tá triste. Isso dificulta muito. Mas enfim, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui nessa aula com vocês. Na verdade não é uma aula, é uma conversa sobre um tema que tem me intrigado muito, muito mesmo, nos últimos tempos, que é o tema dos ecossistemas de negócio. Os ecossistemas de negócio, gente, eles vieram para ficar. E existem as pessoas que começaram a falar deles, existem as pessoas que estão aplicando esse jeito novo de pensar o negócio, e tem as pessoas que simplesmente estão ignorando. Cabe a nós decidir qual que é o caminho que a gente vai seguir. Não é isso mesmo? O que vocês querem? Qual que é o próximo passo? Não é isso? Então hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é como a gente cria um ecossistema, como a gente enxerga um ecossistema. Entendem? Como a gente pensa como ecossistema. Porque mais do que criar, a gente precisa pensar. Todo santo dia eu acordo e penso em ecossistema de negócio. E essa é a grande diferença do tema. Então, sejam muito bem-vindos. Eu espero que essa aula seja muito útil para vocês e que imediatamente vários pontos que eu vou tratar aqui, vocês consigam aplicar no negócio de vocês. Esse é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é, se você aplicar um conceito, que seja um conceito, já valeu a pena. Combinado? Fechado? Vamos junto então. Vamos começar então falando sobre o poder dos ecossistemas de negócio. Gente, é muito importante a gente ter em mente que os ecossistemas de negócio, eles têm um poder muito grande de capilarizar muito rápido o que a gente faz. Muitas vezes a gente fica fechado dentro do nosso próprio negócio e acomodado dentro do nosso próprio negócio. E o que acontece? A gente não explora nem 10% daquilo que a gente poderia explorar se ligando com outras pessoas. Na verdade, os ecossistemas de negócio, eles funcionam como uma potência, como uma aceleração, um combustível. Sabe quando você coloca combustível em algo e aquilo anda mais rápido? Basicamente esse é o poder dos ecossistemas. E hoje eu queria compartilhar com vocês alguns desses ecossistemas, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre dinheiro. Vocês já ouviram falar sobre os tipos de dinheiro? Eu sempre falo isso, né? Quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu gosto bastante de falar dos tipos de dinheiro. Quais são os tipos de dinheiro que a gente tem hoje? A gente tem 3 tipos de dinheiro. Primeiro, o dinheiro que a gente ganha, o dinheiro que a gente perde, e esses dois, eles são muito corriqueiros na nossa vida, porque a gente já sabe identificar, né? Ou a gente ganhou ou a gente perdeu, mas tem o dinheiro que mais incomoda a gente, que é o dinheiro que a gente deixa na mesa. Daquele braço de negócio que você não explora, sabe? Aquele dinheiro é o que mais incomoda a gente. É aquele dinheiro que a gente fica vendo ali e fala, pô, por que eu não consigo pegar? Por que eu não exploro esse braço? A gente fica sempre com essa dúvida, né? E eu queria voltar agora, porque eu baguncei a turma aqui, porque eu pulei um slide, foi de propósito, tá? Agora pode voltar, Thales. Que é o seguinte, como é que a gente entende um ecossistema? A gente entende o ecossistema, primeiro, fazendo uma viagem no tempo. Qual que é essa viagem no tempo? Vocês sabem o que é ecossistema? Lembra quando a gente aprendeu na escola? De ecossistema biológico, quando a gente falava de ecossistema marinho? O que era o conceito? Gente, o conceito de ecossistema nada mais é do que um grande caos instalado, várias cadeias instaladas, vários elementos interligados que se autossustentam. E tudo isso com um objetivo só. Sabe qual é a palavra? A palavra que define ecossistema para mim, gente, é uma só: evolução. Sempre no meio do caos, no meio da sustentabilidade que aquilo cria, no meio de tudo que a gente está fazendo ao redor disso,
A gente sempre tem que olhar com olhos de evolução. A gente está evoluindo? Quando a gente está construindo um ecossistema, a gente está evoluindo? A gente está aproveitando o melhor que a gente tem? Isso é o que define hoje o poder dos ecossistemas. É isso. E quando você pensa num ecossistema de uma floresta, no ecossistema do mar, do oceano, é sempre assim. São vários elementos interligados, a gente não entende muito por que aquilo está acontecendo, mas aquilo causa algum tipo de evolução no mundo. Isso acontece. Quantas vezes que a gente fala, poxa, podia não ter esse inseto, né? E a gente nem pensa na consequência que não ter esse inseto causaria na cadeia alimentar. Não é isso? Exatamente. É isso que acontece. Legal. Pulando essa parte, pode pular, que eu já falei dos tipos de dinheiro. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui incomodada com o pior tipo de dinheiro que tem, que é aquele que a gente deixa em cima da mesa. A gente vai falar um pouco sobre os exemplos de ecossistema. Quando eu falo ecossistema de negócio, qual que é o pensamento natural que vocês têm? Pensar nos grandes. Tudo bem, vamos exemplificar primeiro com os gigantescos. Primeiro ecossistema de negócio que para mim é emblemático, do Richard Branson, a Virgin. Olha aí, tá na tela para vocês aí, todas as empresas que compõem o ecossistema da Virgin. O que o Richard Branson pensou? Gente, eu tenho que aprender de alguma forma o que eu estou entregando para o meu cliente. Ele aprendeu vendendo CD que ele entregava para o cliente dele entretenimento. E para entregar entretenimento, o que ele fez? Ele criou várias empresas ao redor disso. Empresas aéreas para transportar as pessoas, espetáculos, empresas de espetáculos, hotéis e por aí vai. Por quê? Porque ele entendeu que o núcleo do ecossistema dele, a gente vai falar disso, era entretenimento do seu cliente. Ele promovia isso. A partir do momento que ele promovia entretenimento, tudo ligado a entretenimento virou um braço de negócio do Richard Branson. Não é à toa que o crescimento foi exponencial. Não é isso? É assim que funciona quando a gente pensa em ecossistema. Vamos dar mais um exemplo? Que todo mundo conhece? A Amazon. Jeff Bezos. Gente, Jeff Bezos, o que ele faz? Ele colocou no meio do ecossistema dele o quê? O que ele entrega para o cliente dele? Conveniência. Quando eu entrego conveniência, qualquer tipo de produto que entrega conveniência faz sentido dentro do meu ecossistema. Ele aprendeu a entregar conveniência vendendo livro. Mas hoje, o centro do ecossistema dele é vender livro? Não. O centro do ecossistema da Amazon é vender conveniência, oferecer conveniência para os clientes. A partir do momento que eu ofereço conveniência, todos os braços de negócio que oferecem conveniência começam a brilhar. Por exemplo, a gente tem a Amazon que a gente conhece, que é a Amazon do quê? A Amazon que vende produtos, que entrega rápido, que é fácil, que é prática, mas além disso eu tenho a nuvem da Amazon, eu tenho o Amazon Prime e por aí vai. Por quê? Porque é tudo conveniência para o meu cliente. Entenderam? E aí, esses dois, que são muito grandes, você pode pensar, poxa, mas eu não sou a Amazon, Felipe, eu não sou a Virgin, etc. Eu vou dar um exemplo agora de um ecossistema que eu tenho o orgulho de pertencer e de criar, que é o ecossistema da Natalia Beauty. A Natalia Beauty hoje, o que ela fez? Ela aprendeu, fazendo sobrancelha, que o núcleo do ecossistema dela era transformação, era oferecer magia, criança interior. Esse era o núcleo do ecossistema, esse é o núcleo do ecossistema dela. Então tudo ao redor disso, concordam comigo? Tudo ao redor desse núcleo de entregar para o cliente transformação, de entregar para o cliente a criança interior que ela tem, o lúdico, o mágico, virou um ponto focal do cliente Natalia Beauty. Então, hoje, o ecossistema Natalia Beauty nós temos cursos, nós temos produtos, nós temos braços de negócio vinculados à expansão, clínicas próprias e por aí vai. Ou seja, tudo que é explorado ao redor desse ecossistema tem um núcleo de negócio muito fortalecido, que é a transformação. Percebam, o raciocínio de ecossistema é um raciocínio que a gente tem que consolidar dentro da nossa cabeça se a gente quiser ter um braço de negócio diferente, entende?
Porque se a gente identificar, simplesmente, pensa comigo, se a Natália identificasse que ela só fazia sobrancelha, o que ela estaria fazendo hoje, nesse exato momento? Sobrancelha. Ela estaria operando sobrancelha. Ganhando muito bem, realizada e operando sobrancelha. Só que ela entendeu lá atrás o que era o pensamento de ecossistema dela. Então o pensamento de ecossistema, ele se expandiu e a partir disso ela criou a ideia de fazer o quê? Eu não vendo sobrancelha, eu vendo transformação. Vendendo transformação, eu alimento a criança interior do meu cliente. Então eu não posso vender só sobrancelha, eu tenho que vender um conjunto, eu tenho que vender uma experiência, eu tenho que vender o completo, o global, o 360, para manter esse cliente perto de mim. Esse é o raciocínio de ecossistema. Seguindo, vamos lá. Próximo slide, a gente tem um exemplo que eu queria... abre aqui para mim, Thales, por favor, que antes eu queria falar uma coisinha com o pessoal. Pessoal, é o seguinte, quando eu penso em ecossistema, lembra que eu falei que a gente tem um núcleo aqui? Este núcleo aqui, ó, ele é super importante que a gente tenha consciência que muitas vezes ele não é o produto que você entrega. Muito louco isso, né? Porque é contraintuitivo. A gente geralmente pensa que o núcleo da loja de roupa é a roupa. A gente pensa que o núcleo da loja de carro é o carro. A gente pensa que o núcleo do corretor de imóveis é vender imóvel. Não é isso? A gente sempre pensa isso. Mas esse não é o seu núcleo. O núcleo, reflitam comigo, tá, gente? O núcleo do negócio é sempre o que você provoca no seu cliente. O que você provoca no seu cliente? Qual é a sensação que você provoca no seu cliente? Pode ser vendendo roupa, pode ser vendendo carro. O que você provoca no seu cliente? Qual é o núcleo do seu ecossistema? Esse núcleo é o que vai fazer você expandir o seu negócio, como um todo. Entenderam? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Beleza. Thales, pode fechar. Vamos dar um exemplo aqui, então? Um exemplo de um negócio que aparentemente é pequeno. Porque, pô, vocês devem estar falando, né? Pô, o cara vem falar de ecossistema de negócio, aí o cara fala do Richard Branson, o cara fala da Amazon, o cara fala da Natalia Built, e eu, pô, que estou aqui com o meu negócio pequeno, etc. Gente, pensamento de ecossistema não quer dizer que você tem que ter negócio grande. Não tem absolutamente nenhuma relação com isso. Vamos dar o exemplo do açougue? Vamos lá. Um açougue. Um cara que tem um açougue, ele pode pensar de maneira linear e ter só um açougue. Agora vamos pensar num açougue em que o proprietário desse açougue tem pensamento de ecossistema? Vamos começar então. Primeira coisa, eu tenho um açougue. O que eu vou fazer? Eu vou procurar um frigorífico para ter uma marca própria do meu açougue. Ou seja, no meu açougue eu vou vender a carne da minha própria marca. Pensem comigo. Se eu tivesse uma marca, eu vou lá e falo com a Friboi. Friboi, é o seguinte, pera aí rapidinho, vamos lá. A minha carne da Friboi não é Friboi. Eu vou colocar a etiqueta do meu açougue. Digamos que o meu açougue chame açougue XPTO. Então eu vou ter a carne XPTO, que vai ser vendida no açougue XPTO. Percebam, a percepção de valor é muito maior. Beleza, continuando. Além da carne de marca própria, eu vou ter um restaurante de carne. Pensa, o restaurante da sua cidade. O restaurante da sua cidade vende qual carne? Não sei. Agora imagine se a gente fizesse uma parceria entre o açougue e o restaurante e a gente fizesse uma percepção de valor maior tanto para o restaurante quanto para o açougue, para aquela carne ser a experiência, a certificação de qualidade. Ou seja, eu já teria uma relação dentro do meu ecossistema de açougue com restaurante de carne. Continuando. Vamos pensar em utensílios de churrasco. Quem aqui já foi comprar carne, etc., e se deparou porque estava faltando uma tábua, estava faltando de repente uma faca, não é isso? O que a gente faz? A gente compra um utensílio de churrasco. Por que então que o meu açougue não pode se relacionar com uma loja de utensílios de churrasco? E se eu crescer muito, gente, eu posso inclusive ter um fornecedor de peças de utensílio de churrasco. Para ter a minha tábua com o nome do meu açougue, o nome da minha carne, para ter uma faca com o nome do meu açougue, para ter uma grelha que é especial, que só eu vendo, que tem um fornecedor que manda só para mim na minha cidade. Percebam, eu incluí dentro do meu ecossistema de negócio algo que tem sinergia com a minha marca. Seguindo, o que mais que eu posso ter, Felipe? Uma hamburgueria.
Já pensou? Esse hambúrguer dessa hamburgueria é feito com a carne do açougue XPTO. Não é isso? Então eu vou ter uma hamburgueria que vai ser vinculada ao açougue. E aí o próprio hambúrguer, porque tem dia que eu não quero ir na hamburgueria. Eu amo hamburgueria, mas eu quero confraternizar na minha casa. Eu quero fazer o hambúrguer na minha casa. Onde que eu vou comprar o hambúrguer? No açougue. Ou o açougue vai colocar um freezer pequenininho lá dentro da minha hamburgueria para vender hambúrgueres in natura para as pessoas que vão fazer em casa. Ou kits de hambúrguer próprio, não é isso? Pensamento de ecossistema. Seguindo. O que mais que eu posso fazer, Felipe? Uma escola do churrasco. Imagina, gente, o quanto de conteúdo rico eu vou fazer se eu fizer uma escola para ensinar cortes de carne, a fazer churrasco, para eu ensinar, por exemplo, como é que você vai temperar uma carne de maneira especial, como você faz um cordeiro, como que você faz um frango, como que você faz um assado especial, e você vai alimentar com vídeos aquilo, e você vai fazer cursos de churrasqueiro dentro da escola do churrasco. É só isso? Claro que não. Continuando. Imagine se você fizer um projeto social, carne para todos. Já imaginou? Você tem o seu açougue, mesmo que local, você faz um projeto social, carne para todos. Poxa, eu vou desenvolver um marketing social muito pesado, vou influenciar outras pessoas a ter a mesma atitude que eu tenho, e além disso, eu ainda vou conquistar um baita negócio. Por quê? Porque esse projeto social Carne para Todos, ele vai ajudar a solidificar as bases e os valores do meu negócio, alimentando o meu pensamento de ecossistema. Seguindo, o que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer uma franquia do açougue. Ou seja, esse açougue é tão bom que eu vou franquear esse açougue do mesmo jeito que eu faço aqui. Eu vou abrir uma franquia desse açougue. E além de abrir uma franquia desse açougue, eu posso ter uma franquia da hamburgueria, que é vinculada a mim, uma franquia do restaurante de carne lá em cima, que também é ligada a mim no meu ecossistema, não é verdade? Ou seja, eu estou criando uma imensidão. Lembre-se, gente, eu tinha um açougue. Parou aí? Claro que não. Continuando. O que mais que eu tenho? Um açougueiro influenciador. Já imaginou? Nas redes sociais, um açougueiro que tenha engajamento, que seja presente, que dentro da localidade dele, ele faça publicidade para outras pessoas, por exemplo, que tem vínculo com ele. Imagina esse açougueiro influenciador alimentando o tempo todo a presença que ele tem frente ao negócio dele e a todos esses outros negócios que a gente está desenhando dentro do ecossistema. E vamos seguindo. Imagine um açougue no metaverso. Poxa, super inovador. Coloco lá um açougue no metaverso, coloco alguns tipos de carne que ele, clicando lá no metaverso, ele vai ter um acesso a uma receita que está dentro da escola do churrasco. E essa escola do churrasco vai oferecer para ele um curso mega especial. Por quê? Porque ele comprou aquela carne no metaverso, de graça. Vocês estão vendo que a gente vai interligando as coisas? Imaginem. Bacana. Só isso, Felipe? Claro que não. Seguimos. Um reality show, o melhor açougueiro do Brasil. Já pensaram? E cara, reality show não precisa ser Big Brother, gente. Reality show pode ser o seu reality show, de alguma coisa que você tem, não precisa ser 24 horas. Pensa se você fizesse um reality show onde você analisasse 5 ou 6 açougueiros espalhados pelo lugar que você mora, etc. Ou o reality show do melhor churrasqueiro. Imagina você tem um açougue lá na sua cidade, você vai fazer uma competição, uma gamificação entre 6 churrasqueiros e você vai promover isso no YouTube, nas suas redes sociais, e você vai dar um prêmio para o cara que fez o melhor churrasco. Imaginaram? Acaba aí? Claro que não. A gente pode fazer o que mais? A gente pode fazer um podcast. Um podcast só para falar de carne, açougue, um podcast só para falar sobre cortes especiais, sobre pessoas que tiveram inclusive experiências dentro do ecossistema do meu açougue. Então percebam, gente, isso aqui é um exemplo, tá? Muito lúdico para vocês perceberem que você não precisa ser grande para pensar como ecossistema. Você não precisa. Você precisa ser criativo e estar junto de pessoas que tenham o mesmo pensamento de ecossistema. Esse é o grande diferencial.
Você só cria pensamento de ecossistema quando você está próximo de pessoas que também pensam como ecossistema. Se você está perto de pessoas que não pensam, pode ter certeza que a hora que você começar a inventar o primeiro bracinho desse slide que você está vendo agora, a pessoa vai falar, não, o que é isso, cara? Para de inventar moda. Que absurdo. Você tem seu açougue, tá tranquilo, tal, para de inventar moda. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm pensamento de ecossistema e mais... Elas têm raiva de quem pensa assim. Quem são as pessoas que você quer estar perto? Quem são elas? Seguindo, vamos lá. Os ecossistemas, esse ecossistema que eu apresentei para vocês agora, por exemplo, é um ecossistema de soluções. É um ecossistema que a pessoa que tem sinergia com aquela questão de carne, aquela questão de churrasco, o que ela tem? Ela tem um ecossistema onde a pessoa cai ali e tem várias soluções vinculadas àquele tema. Então eu tenho um tema de carne, eu tenho um tema de açougue, hamburgueria, restaurante, etc., que são sinérgicos. O que eu faço? Eu ofereço várias soluções em relação àquele tema. Então a pessoa cai ali e ela fica consumindo, né, todos aqueles braços de negócio que eu exploro. Mas Felipe, existe só o ecossistema de soluções? Claro que não. Existe um outro instrumento que é o ecossistema de transação. Os ecossistemas de transações, eles são, assim, gente, é algo muito fora do comum. Por quê? É difícil de fazer, mas quando você acerta, você cria verdadeiras experiências para o cliente, você muda setores inteiros. Vamos dar um exemplo aqui de ecossistemas de transações? Vamos falar do Uber. O Uber pegou uma comunidade, vocês estão vendo na tela aí, ó, é a comunicação entre duas comunidades. E não necessariamente você fomenta essas comunidades, tá? São comunidades que já existem com problemas e com dores que você simplesmente só une essas duas. Vamos pensar no Uber? O Uber uniu dois tipos de comunidade. A comunidade das pessoas que precisavam se transportar com a comunidade de pessoas que tinham carros, mas não eram táxis, mas que tinham intenção de ganhar dinheiro e transportar as pessoas. Então é a comunidade 1 e a comunidade 2. O que a Uber fez? Uniu essas duas comunidades. E a partir disso, ela criou um negócio muito forte e ela rentabiliza esse ecossistema de transações com o quê? O FII, que é a taxa que ela cobra para acontecer aquela corrida, e publicidade. Então muitas vezes a gente vê publicidade das coisas em relação aos aplicativos que tem essa dimensão, né? Então são duas receitas que são muito importantes, receita de publicidade e receita de FII de transação, que é a taxa dessa transação que existe entre essas duas comunidades. Pensa comigo o Airbnb. O que o Airbnb fez? Ele uniu a comunidade 1. Qual que é a comunidade 1 do Airbnb? Pessoas que desejam se hospedar. Qual que é a comunidade 2? Pessoas que têm apartamentos, casas ou moradias que estão ociosas. O que o Airbnb entendeu? O Airbnb entendeu que poderia linkar essas duas comunidades. Linkando essas duas comunidades, faria a receita com taxas, com FII de transação por essa operação e publicidade. Então entendam, se você une duas comunidades hoje e não necessariamente você fomenta essas comunidades, porque essas comunidades elas se retroalimentam sozinhas. Percebam, as pessoas têm que se transportar. O Uber não precisa fazer nada em relação a isso, porque as pessoas elas vão continuar tendo desejo de se transportar. O Airbnb não precisa fomentar muito a comunidade em relação às pessoas que desejam se hospedar. As pessoas sempre vão desejar se hospedar e com mais facilidade e com mais agilidade. Então, o que aconteceu? Os ecossistemas de transações ficaram poderosíssimos. Poderosíssimos. Pegaram isso? O que é um ecossistema de solução e o que é um ecossistema de transação? Isso é muito importante para a gente visualizar o nosso negócio. Tá? Seguindo. Como eu já falei aqui, é muito importante que a gente defina o nosso núcleo de negócio, gente. Eu falei aqui aquela hora que o núcleo de negócio era o quê? O núcleo de negócio, ele é o que eu provoco no meu cliente, não é isso? Então, qual que é a sensação que eu provoco no meu cliente? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você que está me assistindo aí agora, tá? Eu quero que você mentalize no seu negócio, tá? Mentalize o seu negócio. Legal. Qual que é o núcleo do seu negócio? Qual é a sensação que você desperta no seu cliente? Quando você vende um produto para ele, ou quando você entrega o seu serviço para ele? Pensa comigo aí. O que você provoca no seu cliente? Você provoca alegria? Você provoca satisfação? Você provoca alguma emoção?
você provoca transformação, você desperta nele um sentimento de agilidade, rapidez, você desperta nele um sentimento de autoestima. O que você provoca? Qual que é a sensação? Esse é o núcleo do seu negócio. Esqueça o produto que você entrega, esqueça o serviço que você faz. O núcleo do seu negócio não é isso. Você pode descobrir o núcleo do seu negócio fazendo isso, entregando um produto ou entregando um serviço. Mas esse, definitivamente, não é o núcleo do seu negócio. Você aprendeu o núcleo fazendo isso. Ok? Então, eu quero que vocês mentalizem o núcleo do negócio de vocês com a seguinte pergunta: o que eu provoco no meu cliente? Qual é a sensação que o meu cliente tem quando ele tem contato com a minha empresa, com o meu negócio? Ok? Seguimos. Gente, quando a gente tem uma definição de papéis dentro do nosso negócio, abre um pouquinho aqui, Thales, rapidinho. Quando a gente tem uma definição de papéis no nosso negócio, a gente tem que ter duas situações muito claras, tá? O primeiro ponto é o seguinte. As parcerias ou os negócios que eu faço, nossa, esse negócio aqui agora ficou melhor, né? Parece um W. Nas parcerias e nos negócios que eu faço, qual é a vantagem para a minha empresa? O que eu ganho com aquilo? A gente precisa ter isso muito em mente, tá, gente? Muito. O que eu ganho? Qual que é o upside? E durante muito tempo eu pensei em como a gente definiria isso. Como que a gente pode ter um elemento concreto para saber se a gente está levando vantagem ou não? Porque quando a vantagem é econômica, é muito claro, né? Eu vou fazer esse negócio, eu vou ganhar tantos mil e tá ok, vamos embora, vamos fazer esse negócio. Agora, quando a gente não consegue ter essa percepção de valor financeira muito clara, quais são os elementos que a gente pode ter para identificar isso? Eu pensei em dois, tá? Eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles é autoridade. Autoridade. A pergunta é, fazendo aquele negócio, travando aquela parceria, fazendo essa sociedade, ok? Eu adquiro autoridade para o meu negócio? Aquela parceria, aquele negócio, vai me trazer autoridade? Ou seja, a sensação na minha audiência ou no meu público de que eu tenho competência para falar sobre aquilo, que eu tenho experiência para falar sobre aquilo, que eu tenho propriedade para falar sobre aquilo? Traz isso? Ok. Check. Então a gente pode seguir. Mas de repente, Felipe, pensei aqui, essa possível parceria que eu estava querendo fazer não me traz autoridade. As pessoas não vão pensar que eu sou melhor ou que eu sou alguém que tem um conhecimento muito grande sobre esse determinado assunto se eu fizer essa parceria. Ok, então a gente vai para o outro elemento, que é a notoriedade. A notoriedade é super importante, por quê? Porque às vezes a gente faz parcerias que elas não são feitas para gerar autoridade, elas são feitas para capilarizar. É para levar, para espalhar a sua mensagem, não é para fazer com que a sua mensagem seja uma mensagem com autoridade, que seja uma mensagem com substância. É simplesmente para você ficar conhecido, para as pessoas ouvirem falar de você de alguma forma. Isso se chama notoriedade. Muitas vezes a gente faz isso com influenciadores. Tem alguns influenciadores que a gente, muitas vezes as pessoas contratam, muitas vezes as pessoas fazem parcerias, não necessariamente porque eles vão trazendo autoridade, mas porque eles vão trazer notoriedade. Eles vão espalhar a sua marca. Então, se trouxer notoriedade, ok, check, podemos fazer a parceria. Mas quais são as parcerias imbatíveis? As que reúnem os dois elementos. Os dois elementos. Se a gente tem autoridade e notoriedade no mesmo lugar, a gente traz uma sensação para a nossa audiência de muita segurança e credibilidade. Ou seja, uma mensagem capilarizada, uma mensagem espalhada e ao mesmo tempo uma mensagem que a gente manda, que a gente envia uma mensagem subliminar de que, poxa, eu tenho autoridade para falar disso, eu conquistei isso, eu fiz isso, está aqui os meus cases, está aqui os negócios que eu promovi.
Porque hoje é o que a gente mais vê, né, gente? Principalmente aqui na internet. A pessoa está ensinando um monte de coisa, você fala, mas o que você já fez? O que você já... Vamos lá, qual é o seu negócio? O que você já promoveu? Qual a estratégia que você usou e deu certo? Né? É muito isso. Então, assim, tenham isso em mente. Porque eu vejo muitas vezes que a gente tenta encaixar dentro da nossa empresa o nosso amigo, o nosso cunhado, a nossa conhecida, nosso padrinho, não é isso? A gente fala, não, essa pessoa ela vai ser muito boa para a minha empresa, então deixa eu encaixar ela em algum lugar aqui. Aí você não faz esse filtro, você não sabe se ela vai trazer autoridade, notoriedade, nada, mas você faz a parceria mesmo assim porque é seu amigo. E você sabe qual é o maior erro que a gente comete? Adaptar a nossa empresa às nossas amizades. Tem que ser sempre o contrário. As pessoas têm que se adaptar ao modelo de negócio da empresa e não o contrário. E quando você entende isso, você entende que as suas parcerias e os seus negócios, eles não são necessariamente vinculados às suas amizades. Ou ao seu networking mesmo. O seu networking, muito provavelmente, ele vai gerar negócios para você. Mas ele pode simplesmente gerar amizades, gerar indicações, etc. Mas não necessariamente sociedades, não necessariamente parcerias comerciais. Entendem? Então, assim, tenham esses elementos sempre em mente quando vocês forem realizar dentro do ecossistema de vocês o plug das coisas que vocês vão colocar lá dentro. Combinado? Vamos lá, fecha aí, próximo slide. E aqui entra uma das maiores diretrizes que eu vejo uma mudança muito grande no que está acontecendo no mundo hoje, gente. E assim, se eu pudesse separar as 3 principais mensagens que eu tenho nessa conversa que a gente está fazendo hoje, com certeza uma delas seria essa. As pessoas elas se acostumaram a fazer negócios e as pessoas se acostumaram a fazer parcerias sem criar uma história. Por quê? Lá atrás, vamos voltar 30 anos. Se eu tinha uma marca forte, eu pegava a minha marca aqui, marca 1, vamos chamar de M1, e juntava no mesmo banner com a marca 2, não era? Ambas marcas fortes. Juntava, sei lá, a Coca-Cola com uma outra marca, um hambúrguer, McDonald's. Pô, juntei 2 marcas muito fortes, certo? E isso já era suficiente. Por quê? Porque a consciência do consumo era uma consciência vinculada a marca forte mais marca forte, 2 marcas fortes. Isso não funciona mais assim. Hoje, quando as pessoas observam o relacionamento entre as marcas, elas não fazem um exercício de soma. Elas fazem um exercício que se chama por quê? É a primeira pergunta que vem na nossa cabeça. Pode perceber. Quando você vê qualquer coisa no seu universo aí, pode puxar na sua memória. 2 marcas juntas fazendo alguma coisa. Não, William? Pensa aí, na sua cabeça. Uma marca se vinculando à outra. Antes a gente só fazia um exercício de, nossa, que coisa grande, forte, são 2 marcas enormes, tal. Hoje a gente não pensa mais assim. Hoje a gente pensa, por que elas se juntaram? Por que eles fizeram essa colaboração? Por que eles lançaram esse produto? Não é isso? É a primeira pergunta que vem nessa cabeça. Por quê? E o porquê nada mais é do que você perguntar qual é a história. Por que o McDonald's se juntou com a Coca-Cola? No mesmo exemplo que a gente deu lá atrás. Qual é a história? Por quê? Por que as marcas estão se relacionando? Qual é o motivo? Qual é a história? Qual é o storytelling disso? Não é isso que a gente pergunta? Para nós mesmos, quando a gente vê esse exercício? E vocês fazem isso? Quando vocês se juntam com outra pessoa? E não precisa ser a Coca-Cola não, gente. Vamos levar para a realidade de vocês. Realidade de vocês. Quando você faz uma colaboração aí na sua cidade, 2 negócios pequenos, o salão da sua cidade com a loja de roupa. Por que vocês se relacionaram? Qual foi o motivo? Qual foi a história? Porque se você vender para os seus clientes que vocês simplesmente fizeram uma colaboração para trocar cliente, esquece. Se você chegar e falar, eu vou fazer uma parceria com você
tá? Aí você me manda seus clientes, eu mando os meus para você e a gente ganha dinheiro junto, etc, etc. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. O que as pessoas esperam hoje? Que você conte uma história. Poxa, eu estava num evento, conheci a pessoa tal me contou a história dela, eu me identifiquei com um ponto da história dela, que foi uma dificuldade que ela passou, que eu também tinha passado. E a partir disso, a gente pensou, poxa, como é que diante disso a gente pode ajudar outras pessoas que passaram pela mesma dificuldade que a gente passou, no seu começo no salão, no meu começo na minha loja de roupa? Como que a gente pode ajudar? Pô, aí a gente pensou que a gente poderia fazer um terceiro negócio. Vocês entendem? E tudo isso é o quê? Uma história. A relação daquelas pessoas começaram a contar uma história. E aí as pessoas que observam falam, poxa, que legal, me identifico pra caramba, vou lá. O que está acontecendo lá? Preciso participar. Também me identifico com a dor delas, ou também me identifico com a história. Poxa, elas foram muito empáticas em pensarem assim. Vamos lá? História. Quais são as histórias que vocês estão contando nas relações comerciais que vocês têm? Já pararam para pensar nisso? Quais são as histórias? Fecha. Os choques de cultura são benéficos. Por que eu coloquei essa baita escultura aí com a cara do digníssimo Alexandre o Grande? Gente, esse cara ele é muito emblemático para mim. Eu gostava muito de história, tá? Quando eu estava no ensino médio. Não sei se tem alguém aqui me assistindo que conviveu comigo no ensino médio. Acho que não. Mas enfim, eu gostava muito da figura desse cara. Por quê? Porque ele tinha um ritual para mim que era imbatível e que tem que ser usado em todas as empresas, tá? Qual que é? Antigamente as pessoas conquistavam o território e aniquilavam toda a cultura daquele povo, queimavam tudo. Não era esse o princípio. Esse cara não. Esse cara chegava, ele conquistava um território, o que ele fazia? Ele aprendia com a cultura daquele povo. O que esse povo tem de melhor para me ensinar? Ótimo, então eu vou pegar tudo que ele tem de bom, vou absorver e tudo que ele tem de mal eu vou excluir. E quando a gente faz parcerias de negócio, quando a gente faz ecossistema de negócio, quando a gente cria braços de negócio, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente tem choque de cultura. Por quê? Porque muitas vezes você vai fazer parceria com pessoas que têm culturas diferentes da sua. A gente não pode fazer com pessoas que têm valores diferentes dos nossos, aí tudo bem. Mas cultura, tudo bem. Cada um tem uma cultura. Tem gente que tem cultura de fazer reunião de venda todo dia 9 horas da manhã. Tem dia que tem empresa que tem a cultura de comer chocolate 3 vezes por semana. Não sei, estou inventando aqui, mas enfim, são culturas diferentes, concorda comigo? Quais são os aspectos da cultura da empresa que eu estou me relacionando que eu vou somar nessa parceria de negócio que eu vou fazer e quais são aquelas que eu vou deletar? Já pensaram nisso? Isso é super importante, gente. É super importante. É super importante a gente olhar para o choque de cultura como algo positivo. Vamos pensar nas fusões das empresas. Grandes fusões de empresa. O que acontece? Fusões, aquisições, etc. As empresas compram outras empresas e aí quando elas compram essas empresas, elas pegam tudo que tem de bom e aproveitam e tudo que tem de ruim, elas mudam. Não é isso que acontece? Muitas vezes a gente pensa, poxa, eu estou comprando essa empresa que tem uma eficiência X. Se eu colocar tudo que eu sei dentro dessa empresa, essa eficiência vai ser 2x. Ou seja, eu tenho que comprar mesmo. Porque só eu colocando tudo que eu tenho aqui dentro de casa, a minha eficiência, a minha sinergia de processo, eu já vou fazer com que essa empresa performe 2 vezes mais. Esse é o raciocínio de muitas operações de M&A. Então os choques de cultura, eles são benéficos, eles são positivos. E a gente subjuga isso. A gente não aproveita. Porque muitas vezes a gente quer ser iguais os antigos lá, que aniquilavam. A gente quer que prevaleça 100% do que a gente pensa nas relações comerciais que a gente trava com os outros. Seguindo. Esse tema eu gosto pra caramba. Esse tema eu adoro. Esse aqui dos top 3 lá é o 2, vai. Tensão e histeria de marca. Gente, o que é tensão e histeria de marca? Nós vivemos hoje num mundo onde a disputa pela atenção
ela é algo inacreditável. Todo mundo está disputando a sua atenção. Eu estou aqui disputando a sua atenção, por exemplo. É verdade. Para que a gente vai ser hipócrita? Todo mundo quer disputar a atenção. E às vezes, para disputar a atenção, a gente cria uma tensão de marca. Não é o que eu estou fazendo aqui. Mas tem gente que faz uma tensão de marca para chamar atenção. Vocês vão ver hoje que muitos influenciadores que vocês seguem, que muitas pessoas que vocês seguem, mesmo não sendo influenciadores, eles colocam pedaços de meme, eles colocam algumas coisas que chamam a atenção das pessoas, justamente para começar a passar a mensagem deles e chamar a sua atenção. Isso é criar tensão e histeria de marca. Tensão e histeria de marca é você ficar no limite de ser cancelado, sabe? Sabe aquelas pessoas que fazem um monte de atrapalhada, que você, pagou pra estar não sei na onde, aí o site de fofoca fala não sei o que e tal. E aí o que acontece? Aquela pessoa, ela tá ali no limite para ser julgada como, nossa, eu vou cancelar essa pessoa, etc. Ela criou uma tensão, ela criou uma atenção por meio de uma tensão de marca. E o que acontece? Ela chamou para ela um valor muito significativo nos tempos de hoje, que é você. Audiência. Então, a tensão e a histeria de marca, eles são elementos que são utilizados hoje nos ecossistemas. Porque muitas vezes você só consegue integrar um ecossistema diferente. Ou você só consegue chamar a atenção de grandes ecossistemas se você tem o grande poder de promover a atenção. De chamar a atenção. As pessoas compram isso como moeda, tá, gente? Hoje tem gente que vende o poder de chamar a atenção. E isso é valioso para alguns ecossistemas. Então, é importante que a gente tenha em mente, quando a gente vai desenhar uma estratégia de negócio, será que vale a pena para a gente chamar atenção por meio de uma tensão de marca? Tem um exemplo muito bacana, eu sempre gosto de utilizar nas minhas falas, que é um exemplo de uma água. Que os caras fizeram uma água, gente, que é idêntico a uma cerveja. Se você olhar a lata, você fala, isso é cerveja, isso não é água. Só que por que eles fizeram isso? Porque eles quiseram chamar atenção, criar uma tensão de marca, certo? E aí eles fizeram uma água idêntica a uma cerveja. Então, se você está numa festa, por exemplo, muitas vezes as pessoas nem vão notar que você não está bebendo, que você está simplesmente tomando água. Só que aí, cara, não bastava fazer isso. Quando eles foram fazer uma propaganda, um comercial, eles fizeram um comercial para, assim, praticamente ser cancelado. Ficou no limite ali, ó. Tava na linha tênue para ser cancelado. Só que eles não foram cancelados e receberam um baita investimento. Mas percebam, eles levaram esse raciocínio de tensão de marca muito a sério. Eu vou passar o vídeo para vocês aqui. Roda aí, Tadeu. Vocês viram isso, gente? Não é assim, não é para alimentar um sentimento de amor e ódio ao mesmo tempo? Você fala, nossa, que pessoal criativo, mas que raiva deles fazerem isso, desse negócio da mulher grávida, tá maluco? Tá insinuando que o meu filho tem que tomar... Vocês percebem? Eles ficaram no limite. Tava ali, ó, na linha tênue. Bem no limite. Isso é tensão de marca. E isso a gente tem que levar muito a sério nos nossos negócios hoje. Você promove aí a sua tensão de marca, a sua histeria de marca? Deveria. E vamos para um próximo conceito, que eu acho também super importante no raciocínio de ecossistema, ok? Que é o raciocínio do efeito pinball e consumo infinito. Muita gente hoje, infelizmente, pensa que a solução do seu negócio é sempre vender para clientes novos. É a maldição do cliente novo. Então, Felipe, eu preciso ter cliente novo, eu preciso ter lead. Quantas leads eu gero? Para quantas pessoas novas eu vendo? Não é isso? A gente tem muito isso hoje. E o que acontece? A gente fica escravo do cliente novo e a gente esquece o cliente que é mais importante, que é o cliente que já te consumiu. O cliente que já te consumiu, gente, isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é pesquisa, é dado.
a chance de um cliente novo comprar de você, em média, gira em torno de 30% a 40%. A chance de um cliente que já consumiu de você comprar de novo é acima de 82%. Percebam. Olha isso. 30% a 40% do cliente novo. E 82% do cliente que já te consome. Vocês têm noção do que é isso? É muita diferença e a gente negligencia isso. E por que eu coloco esse slide? Volta lá, Thales, o slide do pinball. Porque percebam, se a gente gera esse pensamento de consumo infinito para vender mais vezes para o meu cliente, muitas vezes eu negligencio, nesse aspecto, o pensamento de ecossistema. Exemplo, digamos que você tem um produto que você vende de 6 em 6 meses, ou um produto que você vende de 2 em 2 meses. Para você vender para o seu cliente, você concorda que você tem um lapso aí de 2 meses, de 3 meses, 6 meses. O que o pensamento de ecossistema contribui para que você não fique tanto tempo sem vender para esse cliente? Você vai ter outros braços de negócio. Se você tiver outros braços de negócio, você vai alimentar no seu cliente o desejo de consumir outras coisas que estão no seu ecossistema. Lembra do exemplo do açougue? Talvez hoje eu vá na hamburgueria. Amanhã eu quero um restaurante de carne. Amanhã eu quero fazer um churrasco na minha casa. Percebam que eu estou consumindo o ecossistema. Ó. Um dia eu fui no restaurante de carne, no outro dia eu fui na hamburgueria, no outro dia eu quis fazer um hambúrguer na minha casa e eu comprei um hambúrguer in natura no açougue. No outro dia eu quis fazer um churrasco na minha casa, eu comprei a carne in natura no açougue. Vocês perceberam que eu troquei de desejo 4 vezes nesse consumo? E eu consumi da mesma forma dentro do ecossistema. Se eu tivesse só o açougue, pensem comigo, se eu tivesse só o açougue, mais nada, dessas 4 interações com o cliente, desses 4 pontos de contato com o cliente, eu estaria apenas em um. Eu estaria vendendo a carne do churrasco. Eu não estaria no restaurante, eu não estaria na hamburgueria, eu não estaria na hamburgada. Vocês entendem? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Se você alimenta o seu ecossistema, você alimenta o consumo infinito do seu cliente nos vários braços que você deixa dinheiro na mesa. Entendem? Ótimo. Seguimos. Legal, Felipe. Mas e aí? Para eu ter esse tanto de braços de negócio, não é tão fácil assim. Como é que eu faço? Pô, eu vou abrir 10 braços de negócio ao mesmo tempo e vou acertar todos? Claro que não. Claro que não. Qual que é o melhor mecanismo para você abrir e diversificar os seus negócios? Testes. Testes. Diante dos testes, o que você faz? Você valida o que aquelas parcerias vão trazer para você. Então, por exemplo, digamos que a parceria A dê certo, a parceria B não dá certo, a parceria C não dá certo, a parceria D dá certo. Ou seja, você descontinua B e C e continua em A e D. E você faz em modelos MVP. O que é um modelo MVP, Felipe? É um modelo de teste onde você controla o gasto, você controla o alcance, você faz uma coisa pequena e se naquela coisa pequena tudo dá certo, você injeta energia e potencializa para ser maior. É simples o conceito. Então, se você testar 4 braços de negócio em formato MVP, em formato de teste, o que vai acontecer? Pensem comigo. Você vai errar pequeno. Não R grande, R pequeno, mas R pequeno. E você vai perceber que dessas 4 tentativas, 2 deram certo e 2 deram errado. Tudo bem. Você vai continuar com A e D e vai pegar B e C e vai descontinuar. Só que o que as pessoas fazem? Elas tentam 2 vezes, fazem um negócio animal, grande, pô, meu ecossistema tá aqui, ó. Já vou fazer uma parceria de 1 milhão aqui, de 500 mil aqui, de não sei o que, não sei o que lá. O que acontece? Erra, fala, não, esse negócio de ecossistema é uma palhaçada. É claro, né, gente? Você não testou. Você não fez um pequeno para saber como era. Você não foi lá e, cara, eu vou fazer um negocinho. Vamos fazer para abrir a porteira aqui do relacionamento nosso? Vamos fazer um negócio pequeno? E aí, a partir desse negócio pequeno, a gente vê se dá certo, deu certo, a gente alimenta e vai para o próximo passo? Pô, legal. As pessoas tendem a gostar disso. Por quê? Porque tem um fit, tem aquela coisa de sinergia, tem aquela coisa de sentir.
Porque muitas vezes a gente começa grandes parcerias, a gente começa grandes sociedades com pequenas parcerias. Pô, eu fiz um negócio com aquele cara, foi legal pra caramba. Pô, muito bom. Então agora eu vou fazer um negócio um pouco mais duradouro. Vamos fazer uma parceria de 6 meses aqui, que eu vou te entregar isso, você vai me entregar isso, a gente vai somar, vai aproveitar um público aqui que eu e você não estamos explorando. Legal, perfeito. A gente faz 6 meses. Pô, dá muito certo. O que a gente faz agora? Faz uma sociedade. E aí você vai ter mais uma sociedade integrada no seu ecossistema. Validada. Por quê? Porque você testou. Agora, eu estou cansado de ver gente. Cansado. De ver gente, não, eu só faço negócio para mim. Não tenho sócio. Esse negócio não dá certo. Ah, você já testou? Não. Eu fiz 2 negócios certa vez e os 2 negócios foram horríveis. Eu perdi muito dinheiro, tal. Então, se você fez 2 negócios errados, você perdeu muito dinheiro, você há de convir comigo que você não fez o seu dever de casa de testar. Você não começou com um negócio pequeno. Você começou já no negócio grande sem avaliar todas as questões inerentes àquilo que você estava fazendo. E, obviamente, você tomou risco demais que não precisava. Com aquele risco todo que você tomou, digamos que você gastou 500 mil num negócio que deu errado. Você poderia ter testado 10 de 50. Concorda comigo? Se você tivesse testado 10 negócios de 50 mil, muito provavelmente 2 ou 3 teriam dado certo, no mínimo. E esses 2 ou 3 já seriam negócios de milhões hoje. Por quê? Porque você testou, validou e escalou. As pessoas, elas negligenciam a importância dos testes. Isso acontece muito. Pode seguir, Thales. E aí, diante disso, já que a gente está falando de teste, tem um negócio que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: hoje a gente vive numa sociedade que ou a gente tem as pessoas que são extremamente executoras, só executam, mas elas não têm aquele pensamento crítico, ou a gente tem as pessoas que só falam, só têm ideia, mas não colocam nada em prática. Eu tenho visto o crescimento, assim, vertiginoso desses 2 grupos de pessoas. Qual é o problema? Esses 2 grupos de pessoas, ou eles não se encontram, ou um não desenvolve a habilidade do outro. E aí, obviamente, a gente tem problemas. Primeiro, quando a gente traz o conceito de instabilidade criativa, o que quer dizer instabilidade criativa? Volta aqui em mim, Thales. O conceito de instabilidade criativa é o seguinte: é quando você junta vários elementos da sua empresa, do seu negócio, certo? Várias cabeças, etc. E vocês começam a trocar ideias aqui, ó. Oferecer ideias, troca de experiências, ideias, brainstorming. Cria aquela instabilidade criativa. Disso aqui, você sai daqui com 10 ideias, 20 ideias diferentes no seu planejamento. Não é isso que acontece? É isso. É aquela cena. Nas empresas grandes, a gente tem os conselhos. O que são os conselhos? Nada mais são do que instabilidade criativa. O pessoal leva para o conselho de administração várias ideias, leva para o conselho de administração vários dados e a partir de todos aqueles dados e todas aquelas ideias, criam-se estratégias, criam-se novas ideias e por aí em diante. Qual que é o grande ponto da instabilidade criativa? A grande maioria das pessoas para aqui. A pessoa tem 10 ideias, 15 ideias, maravilhosas. Quantas ela coloca em prática? Nenhuma. Gente, é duro falar isso, mas o cemitério está cheio de ideias inovadoras que mudariam o mundo. Qual que é o problema? As pessoas não colocam ideias em prática, elas só têm ideias. Então você, nesse momento que está me assistindo aí, que se considera o gênio das ideias, o Steve Jobs que ainda não foi descoberto, você mesmo. A pessoa que tem uma ideia, tá? E coloca ela em prática, ela está muito na frente de você. Mas assim, anos-luz na frente de você. Você realmente pode ser o Steve Jobs das ideias. Mas ter 10, 15, 20 ideias brilhantes e não colocar nenhuma em prática não vale absolutamente nada. A pessoa que teve uma, mais ou menos, e colocou em prática, ela está na sua frente. Ela está na sua frente. E o que faz a gente colocar ideias em prática? O senso de priorização ligado à estabilidade produtiva. Abre aí, Thales. Estabilidade produtiva. Depois que você sai do campo da instabilidade criativa,
você vai para o campo da estabilidade produtiva. E o que é a estabilidade produtiva, Felipe? Tarefas. Tenho 10 ideias? Legal. Dessas 10, não tem como fazer as 10 ao mesmo tempo. Ótimo. Quais a gente vai executar? Legal. Eu tenho 10 ideias. Dessas 10 ideias eu vou executar a ideia 1 e a ideia 2. Qual o prazo da ideia 1? 3 meses, eu vou envolver X pessoas. E aqui o cronograma é 1, 2 e 3. Na 2, vou fazer a mesma coisa. Ó. Aqui é 6 meses de execução, vou envolver Y pessoas e vou fazer um roadmap aqui, que é o passo a passo para você fazer aquele projeto. Nesses 6 meses, mês 1 eu faço isso, mês 2, mês 3 e por aí vai. Percebam, o que eu fiz aqui? Eu deixei para lá 8 ideias, mesmo que sejam brilhantes. Eu foquei em 2 ideias e criei um plano de ação. E nesse plano de ação, eu vou criando um acompanhamento, eu vou envolvendo as pessoas certas e vou colocando em prática na minha estabilidade produtiva aquele projeto que eu tenho que desenvolver. Vocês entendem o poder disso? Isso é poderoso, gente. É poderoso. Você saber em qual campo você está é muito poderoso. Muitas vezes aqui na empresa, eu me pego fazendo o seguinte: a gente está tendo uma discussão, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Aí eu me pego assim, pô, eu estou no momento da estabilidade, da instabilidade criativa. Instabilidade criativa. A hora que eu volto o pé, eu falo, beleza, agora eu tenho várias ideias, o que eu vou executar? Eu vou executar 1 e 2, pronto. Pá! Eu finco o pé assim, ó. Tá, e aí o que eu vou entregar? Eu vou entregar isso. Eu vou fazer isso. Quem vai participar? Essa pessoa. Quais são as caixinhas? Essa e essa. Vocês entenderam? É assim que funciona. A sua estabilidade produtiva é assim que funciona. Tá tudo certo aí, William? Estou muito rápido? As pessoas estão... Eu vou indo aqui... Tá muito rápido, amor? Os bastidores aqui, gente, eu estou com uma presença muito especial. Maravilhosa. Vem aqui. Vem aqui. Estou com uma presença muito especial aqui. Aí, ó. Tá arrasando. Estamos ali, ó, aprendendo. A minha estrategista aqui, ó. Hoje eu tô no bastidor, fazendo papel ao contrário, falando todos os detalhes, ó, isso, aquilo tá maravilhoso. Trouxe até um energético para mim aqui, aguinha, olha isso, gente. Mas enfim, tá tudo certo aí, tudo rodando, as pessoas estão bem, todo mundo ok. Respirar, né, gente? Vamos lá, Thales. E aí, gente, a gente entra num ponto, assim, muito relevante mesmo, que é o seguinte: tudo isso que eu expliquei para vocês, e muita gente deve estar se sentindo assim agora, tá? Poxa, um monte de ideia, um monte de conceito, um monte de coisa inexplorada, um monte de braço de negócio, várias coisas acontecendo. O que acontece com a gente? O nível de ansiedade vai lá em cima. Não é isso? A gente tem essa sensação. Porque a gente criou dentro da gente um desafio da inovação perpétua. É um desafio que você sempre tem que estar na frente. A sua inovação de hoje, amanhã, você pode pensar que você já vai estar obsoleto. Os empreendedores hoje, eles acham que eles têm que estar em alta performance todo santo dia, toda hora. A gente vive isso o tempo todo. Se a gente não está em alta performance, a gente tem um pensamento que tem alguém passando a gente, não é isso? Tem alguém que está fazendo muito mais coisa que a gente, acordando 5 horas da manhã e fazendo tal. E isso vai deixando a nossa mente profundamente segmentada. Poxa, será que se eu não faço isso eu não sou suficiente? E o nosso nível de ansiedade vai lá para cima, porque a gente fica com esse desafio diário de lidar com os nossos próprios medos de não ser suficiente. É difícil se libertar disso, gente. Esse desafio da inovação perpétua e da alta performance acima de qualquer coisa, ele deixa as pessoas ansiosas. Sabe qual que é o melhor remédio que eu descobri para a gente combater isso? O melhor remédio que eu descobri é a ambientação. Você precisa se aproximar de pessoas assim, como eu, como você,
que querem conquistar, que querem inovar, que querem estabelecer uma estabilidade criativa para depois ter uma estabilidade produtiva muito forte, querem realizar. A gente quer realizar. Só que a gente não quer ser escravo de uma inovação e de uma alta performance que não existe. Ninguém é 100% o tempo todo. Ninguém faz isso o tempo todo. Entenderam? E o que a gente precisa ter aqui, muito claro na nossa cabeça, é que a gente precisa estar no ambiente certo para que a sua inovação aconteça, mesmo que você não esteja todo santo dia em alta performance. Quando eu descobri isso, eu conversei com várias pessoas, eu conversei com vários amigos, eu reuni uma equipe muito bacana e eu falei, gente, tem como a gente resolver essa dor das pessoas. Tem como a gente resolver essa dor das pessoas. Que é essa dor, essa coisa de, o empreendedor, ele tem que ser, ele tem que ser, ele tem que ser, ele tem que fazer, ele tem que fazer, ele tem que ser o exemplo. Como que a gente resolve isso? Eu fiquei pensando muito sobre esse assunto. E eu decidi formar um time. Um time. Eu poderia chamar de imersão, eu poderia chamar de mentoria, eu poderia chamar de vários nomes aqui. A gente vai chamar aqui de mentoria, tá? Não tem importância o nome dos bois. Mas eu chamo de time. A gente precisa ter um time perto da gente. A gente precisa estar junto de pessoas que pensam igual a gente. Lembra do exemplo do açougue? Imagina você ter seu açougue, você dá uma ideia, tinha 11, imagina você dar uma ideia e a pessoa, não mexe com isso não. Agora você imagina você dar uma ideia num grupo de pessoas e nesse grupo a pessoa fala, cara, isso é genial e eu acho que dá para fazer mais. Eu acho que tem essa e essa ideia. Eu acho que a gente pode ser mais criativo ainda. Dá pra gente fazer mais. Já pensaram nisso? Já pensaram em estar envolvidos nesse grupo, nesse universo? Onde a alta performance, não é uma alta performance individual, é uma alta performance do grupo, do time. Que a gente vai conquistar essa criatividade de ecossistema, essa criatividade de comunidade, de criar as coisas, muitas vezes do zero e muitas vezes se relacionando entre a própria comunidade. Hoje, gente, eu tenho uma verdade triste, mas que é uma verdade, tá? Na minha concepção, com todo respeito a quem pensa o contrário. A internet hoje, ela globalizou e ela democratizou o acesso a praticamente todo tipo de informação. Hoje as pessoas, elas estão com cada vez mais dificuldade de vender informação para vocês, vender curso para vocês só por ser um curso. Isso está acontecendo demais, é o que a gente mais vê. Porque o conteúdo está disponível. As pessoas têm acesso a muito conteúdo hoje de maneira gratuita. O que as pessoas não têm acesso hoje? A ambientação, ao ambiente, a pessoas, a grupos e o poder de comunidade. As pessoas não têm acesso a isso. As pessoas têm que acessar isso de alguma forma. E foi pensando nisso que eu desenvolvi um produto exclusivo, um produto que eu não vejo no mercado e realmente não existe um produto assim no mercado, que é a mentoria Level. Gente, isso é um projeto que tem muito de mim nele, sabe? Muito das minhas dores estão dentro desse projeto. De como eu já me senti sozinho algumas vezes. De como eu já quis que alguém me pegasse na mão para me levar para o próximo nível. E eu não tinha. Nesse projeto, eu quero mais do que promover conteúdos. A gente vai ter conteúdos belíssimos. Belíssimos. Mas nesse projeto eu quero promover um time muito forte, cara. Eu quero que os primeiros que entrem nesse projeto sejam um time muito forte. Que futuramente vão ser os treinadores de tudo isso que a gente vai construir aqui. Se a gente está pensando em ecossistema agora, daqui a um tempo, isso vai ser um pensamento comum para as pessoas. Sabe como?
por meio de nós, que vamos fundar isso, por meio do grupo, por meio do nosso time. Eu não quero ser aqui o instrutor, pura e simplesmente. Eu quero ser aqui a pessoa que vai coordenar a interação entre as pessoas. A pessoa que vai coordenar os conteúdos, o que você vai consumir, para onde você vai olhar, para onde a gente vai direcionar a sua curiosidade, a sua criatividade. Pensando nisso que a gente montou a Level. E como é que vai ser a Level, Felipe? Vou contar para vocês aqui. A Level ela vai acontecer em 3 encontros online ao vivo, comigo, durante 6 meses. Nesses 6 meses a gente vai ter 2 encontros por mês, ok? E nesses 2 encontros por mês a gente vai trazer cases, a gente vai trazer conteúdo diferenciado e aplicação. Vocês vão sair com um plano de ação criado dentro dessa mentoria. Ou seja, nós vamos ter deveres a serem executados dentro desses 6 meses. Além disso, vocês vão ter um encontro individual comigo, online, para a gente olhar direto para o seu negócio. A gente vai se encontrar e a gente vai olhar direto para a sua dor e eu vou olhar para o seu negócio e dar a minha opinião sobre o que você tem que fazer. E para concluir com chave de ouro, gente, a gente vai ter um encontro de encerramento aqui em São Paulo, presencial, para a gente se conhecer, para a gente fazer networking junto, para a gente realmente fazer um projeto diferente. Porque para fazer mais do mesmo eu não estaria aqui. Para fazer mais do que as pessoas estão, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu acredito no que eu estou fazendo com vocês. E isso aqui vai virar um negócio muito grande. Quem estiver aqui primeiro vai saber disso. Mas Felipe, como é que eu faço para entrar nessa turma da Level? Sabe um negócio muito bacana, gente? Que é para dar até credibilidade para essa coisa de curso de internet, etc. Essa mentoria não é para você que quer empilhar mais um curso na Hotmart lá no seu negócio. Não é. Definitivamente não é. Tá? Eu não quero isso aqui. Para empilhar curso, tem um monte de curso que você pode comprar, isso não é para você. Isso aqui que eu estou lançando hoje com vocês é uma mentoria que vai ter uma aplicação. Se você quiser comprar agora, você não consegue. E essa é a magia do negócio. Você não consegue. Eu não vou abrir um link aqui, ó, compre em 2 horas, senão vai... Não. Não tem link de pagamento para você aqui. Tem aplicação. Nessa aplicação, a minha equipe vai analisar o seu perfil, vai analisar o seu negócio e saber se você está no momento certo de estar aqui dentro. Então, eu vou disponibilizar para vocês o link da aplicação dessa mentoria já. E fazendo essa aplicação, sendo avaliado e sendo aprovado, você vai para o outro passo. Ok? Então, atenção. A aplicação mais avaliação, mais aprovação é o que vai garantir a sua vaga na mentoria. Não tem link do Corra, gatilho da escassez até hoje, 11h59, tal. Não tem isso. Aqui a gente vai montar um grupo de elite. É um time de elite que vai seguir junto, que vai estar no mesmo ambiente e que vai construir grandes coisas aqui. Isso eu garanto. E por isso que a gente está usando esse filtro. Felipe, legal, eu quero até me candidatar a tal. Qual o valor do investimento de algo assim? Quais são os critérios? Vamos lá. Tá aqui. Pode passar, Thales, para o valor. Gente, R$10.000 é um valor que eu entendo que é um valor que soa alto, principalmente para a realidade brasileira. Mas sabe o que eu penso? A gente tem que honrar os projetos que a gente entra e a gente tem que honrar as mesas que a gente senta. Para você ter alguém que pensa como você e que tem um pensamento de ecossistema como você, a gente precisa de vários critérios preenchidos. Vários. Um deles é a ambientação de quem vai estar nesse time. Eu não quero uma turma grande. Eu não quero... Esse grupo, gente, vai ser um grupo muito pequeno. Um grupo reduzido.
E esse grupo reduzido de pessoas é que vai fazer a coisa acontecer. E como eu quero, mais do que fazer dinheiro, eu quero fazer case. Eu quero fazer as pessoas mudarem realmente o ambiente de negócio. Dessa única vez, a gente vai abrir essa turma Founders, que são os fundadores, e vai ser metade do preço. Metade do preço. R$5.000. Sabe por quê, gente? Pelo seguinte, nunca mais vai custar isso. Eu posso te garantir. Pode dar um print na tela, ou pode gravar eu falando aqui, que nunca mais esse produto da mentoria Level, nunca mais vai custar esse valor. Esse valor, você sabe para que serve? Eu estou dividindo com você. Para comprar o seu case. Para comprar o seu case. Eu estou comprando o seu case. 5.000 eu pago, 5.000 você paga. Eu estou comprando o seu case. E para comprar o seu case, é só na turma 1. Porque nas outras turmas que a gente vai ter na Level, pode ter certeza que a gente não vai ter absolutamente nenhuma condição especial. É dali para cima. E eu posso te garantir isso, tá? Não é discurso de vendedor, não é gatilho, porque senão eu fazia aqui, ó, compre até 11,59, vai lá, passa 3 cartões e tal. Não é isso. Não é isso. Aqui eu tenho um compromisso com você. O compromisso de quem vai estar primeiro. E o meu compromisso de quem chega primeiro é justamente esse. Eu compro o seu case. E você acredita na nossa ideia, na nossa comunidade, no nosso time. São poucas vagas, gente. Pouquíssimas vagas. Por isso que a gente vai fazer via aplicação. E se você quer mudar o seu jogo, de verdade, e quer estar do lado de pessoas que também estão mudando o jogo, essa é a sua oportunidade. A gente vai seguir junto. Vai ser um grupo que a gente vai seguir junto. Vocês vão ter acesso, assim, um acesso absurdo a tudo que eu acredito de ambiente de negócio no país, de tendência para esse e para os próximos anos. A gente vai ter conteúdo de ecossistema de negócio aprofundado, a gente vai ter conteúdo de captação de investimento, a gente vai ter conteúdo de comunidade e a gente vai ter conteúdo de vendas. Se não fosse para transformar as pessoas que vão estar na Level, na turma Founders, eu não estaria aqui. Então, se você realmente quer fazer esse investimento no seu negócio e principalmente em você, na sua capacidade de pensar como ecossistema, na sua capacidade de mudar o jogo, essa é a hora. Soltem o link da aplicação para a galera. Quem tiver... E outra, gente, não é curso para ficar na prateleira, não tem nada a ver com isso, tá? Se você está pensando que é isso, não se cadastre. Esse não é o seu produto. Esse é um produto para quem quer ambientação, para quem quer conteúdo de valor aliado com pessoas de valor. Time, colaboração, ecossistema. Porque entrando nessa mentoria, vocês vão entrar no meu ecossistema de negócios. E o meu ecossistema de negócios, eu só jogo para ganhar. Fechado? Combinado? Bom, temos alguma questão aí, William, para a gente finalizar hoje por aqui? Alguém perguntou alguma coisa? Algum esclarecimento? Vocês têm algum esclarecimento? Vocês querem perguntar alguma coisa? A Rita falou, eu sonhei com esse dia. Boa. Viva Leve falou, Felipe, eu quero. Fala para ir pro link. Isso, link de aplicação, gente. Aqui não é eu volto a falar porque eu defendi muito aqui com a minha equipe, tá? Bati em todo mundo. Que não era para ser assim. Que era para ser um negócio diferente. Falei, o William é testemunha. Aqui, ó, quem ainda não tem um negócio, pode participar da mentoria? Claro que pode. Inclusive, era a melhor coisa. Com certeza. Você vai começar do jeito certo. Exato. Com certeza. E outra, você vai estar inserido em um ambiente
que vai te promover ideias fantásticas para você começar novos negócios. Eu acho que esse é o objetivo principal do que a gente tá montando aqui. Mais alguma? Mais alguma questão? Aula maravilhosa. Cabeça fritando com tantas possibilidades. Nossa, se fritaram nessa aula demonstrativa, imagina dentro da Level. Não consigo parar de assistir. Parabéns, Felipe. Show. Alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida em relação ao produto? Alguma dúvida em relação ao que a gente vai construir? Alguma dúvida? Perguntem agora, tá? Fiquem à vontade. Esse QR Code aqui é pro link de aplicação? Ah, olha só. Gente, tá chique esse negócio, hein? Olha só. Ó, tem um QR Code, gente. Tem um QR Code aqui de aplicação. Mais alguém tem dúvida na aplicação? Quem já foi para a aplicação? Quem já fez? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Top, tá barato, democratização. Muito É isso, top. gente. A questão é a seguinte. Quem conhece a gente há mais tempo sabe que esse tipo de produto nosso é um produto ultra high ticket. O que a gente está fazendo aqui é uma coisa completamente diferente, justamente porque a gente quer fazer o acesso ser mais democratizado a esse tipo de pensamento. E vocês da turma Founders da Level, que vão ser a primeira turma, vocês vão passar isso adiante. Vocês vão passar isso adiante. Em outras mentorias que vocês vão promover, em outros negócios que vocês vão desenvolver, em outros braços, treinamento de pessoas que vão estar inseridas no ecossistema de vocês, nos braços de negócios de vocês, vocês vão treinar essas pessoas de acordo com o que vocês forem buscar na Level. A Level vai servir para isso. Eu quero, com esse projeto, resetar a mente de vocês. Essa é a ideia. Se não for para resetar a mente de vocês, não vai valer a pena. Mais alguma coisa? William? Maravilhoso, gente. Fechado? Gente, top demais, Felipão. foi muito bom ter vocês aqui hoje. Se cadastrem nessa aplicação, mas se cadastre se você realmente tem esse pensamento, ok? Quero gente assim, com sangue no olho dentro desse projeto, por isso que é pequeno, tá bom? E eu conto com vocês lá. Eu vou olhar as aplicações junto com a minha equipe, as reuniões eles vão conduzir, mas eu vou dar toda a diretriz do que a gente vai querer aqui dentro desse grupo. E olha, é daqui para o futuro, gente. Eu conto com vocês lá e a gente vai formar cases de vocês aqui dentro da Level. Fechado? Um abraço, boa noite e fritem a mente aí. Bora!